Olá, saúdos irmãos com a paz do Senhor, e nós estamos em mais um alvoroço. E nesse alvoroço, como nós estamos desse trimestre estudando corpo, alma e espírito, a Renatinha preparou um tópico dedicado aí para essa parte da emoção relacionada à insegurança, porque ela acredita que seja muito importante, ela sentiu um direcionamento de Deus a escrever sobre isso, e ela quer falar nesse alvoroço sobre esse tema. Segurança naquela música, aquele pagode? Não, né? Também. Então, como estamos... Quer dizer, eu sou a única mulher aqui hoje. Homem sente segurança? Não, porque o homem não pode chorar, o homem tem que ser seguro sempre. Sente segurança. Acho que tem inseguranças e inseguranças, né, cara? Tem aquela insegurança quando eu passo do lado da panela de pressão na cozinha, eu não tenho segurança ali. E tem aquela insegurança quando eu vou conhecer uma pessoa nova ou quando eu vou falar em público, tem essa... Acho que é mais aceitável essa insegurança. Eu acho que a insegurança, ela, em certo ponto, nos dá uma certa saúde, vamos dizer assim. A gente se sente ali seguro, mesmo estando inseguro. Como assim, Lucas? Passando do lado da panela de segurança, você tem que realmente da panela de pressão, você tem que estar se sentindo inseguro? Não. Sim, sei lá. Eu vou te mostrar onde eu quero chegar. O medo, muitas vezes, ele é algo que nos defende de coisas que podem, sim, nos fazer mal. Sim, Estar do lado de um tigre com fome há 3 dias, a menos que você seja Daniel, eu sei que é um leão, mas é justificável você se sentir inseguro. Agora, em algumas situações da sua vida, é justificável você se sentir inseguro? Se pergunte isso. É verdade. Então, para começar, a gente vai falar um pouco sobre segurança, que é o inverso da insegurança. Uma das traduções de segurança é o ato de segurar em alguma coisa. Então, eu acredito que a insegurança é justamente o ato de você não saber se segurar no lugar certo, que é em Deus, não é? Sim, e eu acho que a nossa segurança em Deus, ela é fixa, ela permanece pelo fato de que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele não muda. Sabe? A gente tem insegurança nas coisas e na vida porque a vida é inconstante, a vida é uma caixinha de surpresas. Estou aqui, agora posso mudar. Eu posso passar do lado da panela de pressão, ela pode estourar. Pode. Sabe? Existe a possibilidade de mudança no que ocorre no mundo, no que é terreno. Mas quando eu olho para Cristo, eu sei que Ele é o mesmo, que Ele é constante no que Ele faz, Ele não vai mudar. Por isso que eu posso me segurar nele, eu posso colocar minha esperança nele, minha alegria nele, meu amor nele, porque Ele nunca vai mudar, Ele vai permanecer. Assim, mesmo quando nós mudamos, e nós mudamos muito, né, para bem e às vezes para mal também, infelizmente, Cristo continua o mesmo. Por isso que a nossa segurança nele é eterna. Legal. Eu acho que falando em mudança, eu gosto muito desse versículo aqui, em Tiago 1,17, que vai dizer que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há e não pode existir variação ou sombra de mudança. E fala de mudança aqui, né? E é como se Deus ele fosse algo que... eu gosto de imaginar na matemática, né? Um gráfico na matemática, para vocês principalmente aí que vão fazer Enem, prestem atenção nisso. Quando ele é constante, ele não muda, né? Não faz aquelas curvinhas para cima e para baixo. E aqui está dizendo que não há essa sombra de mudança nem variação no agir e no ser de Deus. Então, enquanto nós somos seres inconstantes, que uma circunstânciazinha faz a gente... sabe? Deus não faz isso? Às vezes. Deus não é assim, tá? E isso nos dá confiança, né? Eu acho que o interessante é que uma vez eu vi uma explicação sobre isso, da sombra de variação, porque naquela época o relógio era de sol. Uhum. Então a sombra de variação vai mudando conforme o tempo. Sabe que a sombra no relógio de sol tem aquela no chão e tal, e tem aquela, tipo um estecozinho pra fora, né? Não, sim, mas no relógio de sol antigamente, né, a sombra ia mudando e isso ia marcando a hora. Em Deus não tem essa mudança. O tempo passa, mas ele continua o mesmo ali, entendeu? A sombra continua a mesma, ele não tem essas... oscilações de tempo, pelo tempo, né? E a prova disso é que o sol parou, né? Em Josué o sol parou. Sim, é verdade. É verdade. Então, gente, eu me baseei nessa pauta no Salmo 1. E Davi ele faz uma distinção entre justos e ímpios. E tem um versículo, que é o versículo 4 do Salmo 1, que diz assim, né? Mas os homens maus vivem sem direção e sem segurança, como a palha que é levada pelo vento. Justamente o que a gente falou, né? Sobre você... ir para o lado e para o outro e tudo mais. Só que uma coisa interessante desse texto é que Davi fala que o justo é uma árvore plantada junto à margem de um rio. Qual a importância do lugar onde a gente está plantado
na nossa sensação de segurança. Não, um detalhe, você falou palha, né? A palha se mexeu, certo? Exatamente. A árvore não se mexeu. E muitas vezes a gente pensa, talvez, que não se mexer seja algo ruim. A árvore vai ficar parada ali pro resto da vida dela, né? Exato. Sim. E tem algo bom nisso? Se tá sendo dito que tem, talvez tenha. Mas o quê? Eu acho interessante, Lucas, porque assim, quando a nossa mãe quer falar algo com a gente, ela fica repetindo várias vezes, né? Repetição pedagógica. Vai lavar louça, fica falando eternamente para lavar louça. E assim, a Bíblia repete essa alusão do crente em Deus com a árvore também em Jeremias, né? Repete essa mesma alusão da árvore, plantada junto a ribeiro. Então você vê que assim, Deus está dando ênfase naquilo. E esse ribeiro, a gente sabe que a água também é uma alusão ao Espírito Santo, né? Os rios que correm, a água que jorra do interior. Então, assim, quando eu estou plantado junto à água, significa que eu tenho um mantimento. Eu não vou, pode passar seca, pode passar o que for. Eu tenho um ribeiro do meu lado, que é o Espírito Santo, que sempre vai me dar vida. Eu nunca vou me faltar nutrientes espirituais para eu prosseguir na minha caminhada. Sim, porque essa é a questão. Se a gente for pensar em segurança, enfim, de uma maneira comum, né? No dia a dia, a gente pensa o quê? Em se sentir protegido, em se sentir fundamentado em algo que nos permita prosseguir, né? Então, estar seguro em Deus é justamente estar constante, como aquela árvore parada ali, recebendo de Deus os nutrientes por meio do rio. Então, o rio aqui, ele representa justamente isso, né? Como você falou, a palavra de Deus, o Espírito Santo, o convívio com Deus. Sim. É claro que estar parado não é bom sempre, mas estar parado no sentido de ser constante... Ser firme, né? De ser firme... É muito importante. E já que nós estamos falando esse papo de jardineiro aqui, árvore para lá, árvore para cá, eu acho Jesus jardineiro, ressaltar, exato, e as árvores somos nós. Que nem sempre a nossa árvore vai estar plantada em um ribeiro, né? Muitas vezes nós vamos nos encontrar em desertos da vida, em que eu acho muito legal comparar com aquela arvorezinha ali, se é que é uma árvore, é um cacto. Um cacto. Tem uma flor muito bonita, inclusive, mas ele só tem essa flor, mesmo estando no meio de um deserto, porque o dia que vocês pegarem um cacto, tirar ele para fora do chão e ver o tamanho da raiz desse troço, os fundamentos de um cacto, eles são absurdos, eles vão muito na profundeza da terra, para poder retirar os seus nutrientes que existem no deserto, que não tem na superfície. Então eles precisam apelar para ter uma raiz extremamente profunda para poder conseguir sobreviver naquela situação ali. E parece que Deus ele deixa marcas na criação de como que nós podemos aprender com ela, os traços, a digital que ele deixa, né? As coisas visíveis, elas ensinam sobre as coisas invisíveis, exato, né? Exato. Então, assim, falou sobre raiz também a gente pode trazer uma alusão sobre fundamento. Segurança, né, vamos dizer assim, um sinônimo também de firmeza, né? Eu estou firme, eu estou fixo em algum lugar. Enfim, a gente também sabe que Jesus, né, ele fala em Mateus 7 sobre duas casas, né? A casa que era construída sobre a rocha e a casa que era construída sobre a areia. E o que mudava ali, o que destinava aquela casa era o seu fundamento. Uma construída sobre a rocha, né, que Jesus fala que é aquele que ouve a sua palavra e a pratica, e a outra que é construída sobre a areia, aquele que ouve a palavra, né, mas esquece, não a pratica, né, ignora, ouve por ouvir, entra por um ouvido e sai pelo outro. E assim, a casa que era construída sobre a rocha, que tinha firmeza, que estava segura ali, podia passar o que fosse, a Bíblia diz que corriam os rios, sopravam os ventos, entendeu? Caía a chuva e a casa permanecia no mesmo lugar. Eu imagino que na casa, de repente caía uma lasquinha de azulejo, de repente um vidro rachava, mas a casa continuava firme. Agora, já a casa construída sobre a areia, a Bíblia fala que batia assim, o vento do lobo mau, e a casa desmoronou. Jesus fala que e grande foi a sua queda. Então, assim, a gente tem que olhar onde está o nosso fundamento, onde estão nossas raízes, onde nós estamos plantados, sabe? A segurança é isso. Nós como crentes, temos segurança em Deus porque nós cremos na palavra dele, estamos alicertados não só na crença por crer, mas também numa crença com prática. Eu creio, eu pratico aquilo que eu creio e isso torna a minha fé verdadeira e por isso eu estou seguro em Deus. Uma outra coisa interessante no versículo 2 é que ele diz que o homem justo é aquele que faz da lei do Senhor a fonte da sua alegria. É fácil ter a lei do Senhor como fonte de alegria, porque a gente pensa muito, quando a gente pensa em obedecer ao Senhor, parece ser uma coisa difícil, né? Como... Renatinha, a lei ela só se torna alegria quando você cumpre ela, porque vamos supor que sua mãe ela peça para você fazer alguma coisa. Se você não fizer, parece que a sua consciência ela pesa de uma maneira que aquela lei que ela te deu
se torna, na verdade, uma condenação, né? Porque você tá ali fugindo pela casa da havaiana que ela vai te acertar, e ela vai te acertar, tá? A mira dela é muito melhor que a sua. Exatamente. Exato. Faz curva, a havaiana faz curva. Pois é, e quando você faz algo que agrade a ela, aquela nota que você tira na escola, e ela vem e fala pra você que foi só por obrigação, pais, não fazem isso. Elogiem os filhos também. Nome de Jesus. Por favor. Exatamente. Quando você tira aquela nota e aquilo vira o resultado de um esforço que você fez em prol da obediência a ela, você passa a gostar da lei. Então você se alegra nessa lei que foi dada na sua casa, de tire notas boas. Existem leis para a vida, dadas por Deus, mas também existem leis na sua casa. Então são leis e leis, mas todas elas seguem o mesmo princípio, que é colocar você na linha para uma vida melhor. Leis servem para isso. Renata, você falou, né, que o salmista, né, Davi, que ele fala no Salmo 1, que o salmista tinha alegria na lei do Senhor. O texto é bem claro, né? Fala que ele não se misturava com ninguém, não andava no caminho dos ímpios, mas antes tem seu prazer na lei do Senhor, na sua lei, né, medita dia e de noite. Então, nós nos movemos por prazer. Tudo que eu faço é por prazer. Então, assim, a questão é, o salmista, ele encontrava prazer na lei do Senhor, e por isso que ele conseguia ser um homem santo, por isso que ele conseguia ser um homem puro e separado, porque ele encontrava prazer naquilo. Ele não fazia por obrigação, tipo assim, uma obrigação só por fazer. Deus não precisa de obrigação. Uma vez eu li um livro, e o autor nesse livro ele fala que ele relaciona essa questão nossa com Deus como um casamento, né? É uma esposa que acorda de manhã e o marido dá café da manhã, ele leva ela para sair, almoça fora, e faz tudo, assim, faz tudo que ela gosta de fazer, sabe? Aí chega no final da noite, antes de dormir, ela fala: poxa, amor, muito obrigado por isso que você fez, mas por que você fez isso? Aí, me diz você, qual seria a resposta que iria mais te agradar se você fosse, né, esse marido dessa esposa? Se ele falasse assim: poxa, eu fiz por obrigação, porque lá na igreja com o pastor eu falei que tinha que fazer você feliz, então eu fiz para cumprir meu dever de marido. Ou se ele vira para você e fala: não, eu fiz porque eu te amo e eu tenho prazer de estar com você. Qual é a resposta que te honra mais? Do amor, lógico. Pois é, aquela que é voluntária. Então, por que a gente acha que Deus quer que a gente faça coisa obrigado? Eu vou para a igreja. Tem que ir para a igreja. Eu tenho que vir aqui gravar o negócio. Sabe? É encontrar prazer na lei do Senhor. A Bíblia diz que Jesus, né, ele suportou a cruz, suportou tudo que viria, né, para ele, a ira de Deus que ele levou sobre a cruz, porque ele cria que teria uma maior alegria no final, sabe? Que Deus iria exaltá-lo acima de todo nome. Então, assim, tudo que a gente faz é visando prazer, seja a curto prazo ou a longo prazo. Então, quando eu vejo meu prazer na lei do Senhor, naquilo que Deus tem, e tem muito prazer, porque a Bíblia diz em Salmo 16, versículo 11, que na tua presença há plenitude de alegria e há prazeres perpetuamente. Então, assim, quando eu vejo o meu prazer na lei do Senhor, eu vou ver para ele. Então, busquem alegria no Senhor, e é isso aí. Show. E quando a situação ela é imposta na gente? Porque, e a igreja, né? A gente temos, entre aspas, a opção de ficar na cama dormindo, como o Pedrinho falou. Mas e quando nós precisamos fazer alguma coisa, como ir para a escola? Afinal de contas, a gente é obrigado a ir, a princípio. E eu vejo que em situações como essa, pelo menos o que eu fazia, era encontrar um motivo para gostar. Isso. Então, seja escola, seja trabalho, coisas que você precisa, a sociedade impõe você fazer, né? E você tem ali o dever de fazer. Eu acho que quando nós encontramos um motivo naquilo, mesmo que a gente precise procurar cavar bem fundo para encontrar, a gente acaba gostando, encontrando um motivo para gostar. Eu gosto, por exemplo, da matemática. Eu sempre odiei matemática, detestava. Eu era o pior aluno da sala. Mas, em um certo momento, eu comecei a falar: ou eu encontro algum motivo para gostar, ou isso aqui vai me destruir e vai matar. Não literalmente. E assim, você falou sobre escola também, é muito bom, né, pro povo que tá nos ouvindo aí. Assim, mas eu não gosto de nenhuma matéria, eu não gosto de nada. Mas pelo menos pensa que no futuro, se você passar pela escola e fizer bem a escola, você vai conseguir entrar na faculdade, vai conseguir um bom emprego. Então, se você não consegue ver o prazer e a alegria imediato ali, na hora, para te reforçar o seu comportamento de ir para a escola, que pelo menos no futuro, não, eu vou estudar... Assim, Pedro, mesmo assim é muito difícil a gente, olhando pro alto. A gente tomar uma atitude no presente só porque o futuro vai ser daquela maneira. Eu já vi professor falando para aluno, para ele pensar no futuro dele. Mas não adianta, né? Na hora ali do vamos ver, na sala de aula, você colocar isso tudo em prática é difícil. Então, encontrar motivos no presente é muito importante também, tá? Então, assim, nem que você se recompense quando chegar em casa. Olha só, quando você se sente bem fazendo alguma coisa, vamos lá, você se sentir recompensado por ter tirado uma nota boa. Quando você chegar em casa e você se dê de presente alguma coisa, cara, se dê de presente uma caixa de bis, uma barra de chocolate, essa sensação de recompensa vai ser algo que vai te treinar com você mesmo a gostar daquilo ali. Funciona 100% na prática.
Eu gosto dessas coisas na prática porque é a realidade que nós encaramos todos os dias, né? Não, e uma questão, eu acredito que o prazer também vem com a prática. Claro. Você falou de matemática. Ver dando certo, Renata. Quando a gente vê uma coisa dando certo, aquilo ali nos motiva a continuar. Eu não era muito fã de ler. Só que chegou uma fase da minha vida que eu falei, eu tenho que começar a criar um hábito de ler para poder criar vocabulário em termos de escrita mesmo. E eu comecei a ler loucamente. Livros, no início, livros que eu gostava, depois livros que eu não gostava, e a prática pegou e eu adoro hoje em dia. É questão de prática, a prática ajuda também. E também vai muito da maneira como nós fazemos as coisas, né? A gente faz como se fosse para Deus ou como se fosse para aquele seu amigo que mora do lado da tua casa que você não se importa com os resultados. Eu acho que seja o que você estiver fazendo, tem um cálculo na sua prova. Se você fazia aquilo ali pensando em fazer a sua melhor forma possível, parece que Deus ele te ajuda nisso, cara, porque a sua parte é o quê? É ter estudado para fazer aquela prova. Eu estou falando de prova bastante porque na idade da adolescência ali é o que mais vai te desafiar no seu dia a dia, são as provas da Faculdade escola. também. Não só na adolescência. Faculdade sim, também. Sim. Então, assim, quando você faz a sua parte, claro, cara, vai vir o medo ali de encarar aquela situação, a insegurança vai bater, tá, na hora, mas quando você se lembra do que você fez, do esforço que você passou, parece que ele se torna um antídoto contra a insegurança. É possível fabricar esses antídotos, nossa cabeça, Deus, ele fez nossa mente, para ser uma fábrica de produtos químicos que, ao mesmo tempo em que a vida nos impõe circunstâncias que vão nos desencorajar, a gente é capaz de fabricar o antídoto contra isso. E o Espírito Santo nos ajuda, acredito. Isso aí. Uma outra pergunta. Vocês já passaram por situações que confiaram em si mesmos, estou falando como pessoa, e quebraram a cara? Sempre. Sempre, Sempre né? que você confia em si mesmo, você quebra a cara. Exatamente. E assim, isso acontece muito hoje em dia. Eu não queria dar spoiler do próximo alvoroço, mas sempre às vezes que nós ouvimos uma palavra, nós temos que tomar muito cuidado com o que nós fazemos com ela. Seja uma palavra, até mesmo dentro da igreja, uma palavra de um palestrante, uma palavra de um professor, um conselho. Eles são muito bons, não vou tirar o valor deles, mas nós nos fundamentamos na palavra ou em quem a falou. Porque na igreja, quem a falou foi o próprio Deus e usou o pregador ali na noite para falar. E numa palestra, por exemplo, quem falou foi aquele humano. O que nós devemos fazer é usar aquela palavra ali não como um fundamento de tudo que nós somos, porque quando nós fazemos isso, nós nos estribemos, né, no nosso próprio pensamento. Sim. Uma coisa que Provérbios vai dizer que é totalmente péssimo fazer, né, que não vos estribes nos seus próprios pensamentos, porque isso vai dar ruim, cara. Porque você vai achar que aquilo é certo e aquilo é a lei do universo, sendo que não é. Acho que sempre que você, como o Lucas falou, tudo que a gente faz na nossa vida é questão do que a gente ouve, né? Tudo é por fé. Eu ouço uma palavra e tenho fé naquela palavra. E não só em relação espiritual. Tudo. Se alguém falar, vamos lá na praia. Você creu na palavra da pessoa falando que seria bom ir na praia. Então, tudo é por fé. Então, qual voz eu tenho ouvido, sabe? A voz do meu próprio entendimento. E não, tipo assim, não que a gente não possa confiar em nós no sentido de, né, de um bem-estar, de um amor próprio, assim, saudável. Certa autoestima. Ter uma certa autoestima. Até porque a autoestima não é errado. Porque uma vez eu ouvi de um pastor muito bom, inclusive, recomendo aí, Timothy Keller, é um escritor americano. Sensacional. E tem um livro dele chamado O Ego Transformado, não é? Sim, o Ego E ele Transformado. fala que humildade não é você pensar menos de si, é você pensar menos em si. Então o problema não é eu me sentir bem comigo mesmo, é pensar muito em mim, entendeu? Quando eu alimento, aí não vira mais autoestima, vira um ego. Vira um egocentrismo, entendeu? Então assim, a gente pode, né, tipo, eu ter, vamos dizer assim, uma certa confiança em nós, mas não... Em termos de vida, nós temos que entregar nosso caminho ao Senhor e ouvir a voz dele. Porque a voz dele já sabe o que vai acontecer. Então é muito mais fácil confiar nele do que confiar em nós mesmos. Isso. Então, gente, para finalizar. Então, como a gente estava falando da margem do rio, certo? Então, estar perto da margem do rio é uma escolha nossa. Então, como é que a gente faz essa escolha na prática? Diariamente. Estando próximo do rio, que você falou? Como é que a gente faz para ficar próximo do rio na prática, no dia a dia? Então, o Salmo 1º, ele vai falar de meditar na palavra de Deus, né?
E eu gosto muito de uma coisa que o pastor Luciano Subirá falou uma vez sobre a necessidade de todos os dias estarmos próximos ao rio. É como se a vida todo dia nos afastasse do rio. Tá? É como se você, na verdade, fosse carregado para longe e você precisasse se aproximar. Porque o que o pastor fala é por que nós nos alimentamos todo dia. Pô, ontem eu já comi uma feijoada, por que eu tenho que comer hoje? Já estou de estômago cheio. Porque o nosso corpo todos os dias precisa daquele sustento. Mesma coisa para a palavra de Deus. Parece que, às vezes, a gente ouve uma pregação excelentíssima numa conferência, mas não significa que, na segunda-feira, a gente não precisa estar novamente renovado pela palavra. Então, assim, não se trata sobre ter picos de aprendizado da palavra de Deus, mas se manter constante sempre que você puder. Essa é a regra, né? Porque o nosso coração ele é naturalmente inclinado para cair. É muito mais fácil você se desviar do que você permanecer firme. É muito mais fácil você pecar do que você obedecer. Isso é claro. Então, assim, sozinho a gente já se desvia. Não precisa fazer muita coisa. Só você ficar parado, não ler a Bíblia, não buscar, não falar sobre Jesus. Então? Só você ficar assim, parado. O seu coração naturalmente vai seguir o caminho da carne. Sabe? Vai seguir o caminho de morte. Davi estava passeando, né? A ociosidade é um perigo enorme. Em nome de Deus, não fiquem ansiosos, meu pai. Eu sempre também eu erro quando estou ocioso. Porque quando você está ansioso, você vê, não estou orando, não estou buscando, não estou fazendo nada de produtivo para minha vida. Estou relaxado. Então a mente está lá. A mente não para de... Você para de agir, mas sua mente não para de pensar e sua carne também não para de querer desejar e processar, né, todos aqueles desejos, tudo isso, eu quero aquilo. Então, assim, permaneçam firmes, sabe, no rio, se aproximem de Deus. E tenham a certeza que Deus quer vocês também, porque às vezes é difícil a gente orar no início, né? Às vezes não tem nenhuma vida de oração, se converteu agora. Aí é difícil você orar, não estou sentindo nada, não estou com sono. Mas eu gosto muito de que Cantares 7:10 fala assim, que eu sou do meu amado e o meu amado anseia por mim. O meu amado tem desejo por mim. Então, assim, antes de você amar Deus, Ele te amou. Antes de você desejar ter comunhão com o Espírito Santo, Ele que deseja você, que você esteja na presença dEle, sabe? Então, assim, saber que primeiro vem dEle, depois vem de nós, que a gente só responde aos estímulos que Deus dá. Não, é verdade. Você falou sobre oração, que é uma dificuldade de muita gente. Uma dica, se você tem muita dificuldade de orar, começa orando a palavra. Orando a palavra. E uma outra dica é, tratar Deus como um amigo mesmo, sabe? Uma conversa. Não é fácil, até porque a gente aprende... O Senhor, meu Deus, meu Altíssimo, soberano, magnífico, magnificente, sei lá. Isso. Então, eu aprendi... Não é errado, gente. Não é que seja errado, gente. Só se essa for sua forma de falar no dia a dia. Você todo dia chega lá, mãe, bom dia, senhora Esbelta. Ninguém faz isso. Chega na faculdade, bom dia, professora magnífica, ó, docente do céu. Não é. Ninguém Deus, faz ele isso. quer que você fale com ele, não com um linguajar torpe, mas com a mesma linguagem que você fala com os seus pais. Sabe? A menos que você fale torpe com seus Com pais. respeito. Não somente respeito, mas com naturalidade, com espontaneidade. É sinceridade, Exato. sabe? E talvez sincero. pedir, tutorial de oração, gente. Talvez se você pedindo a Deus uma estratégia, olha, Deus, eu preciso de uma estratégia nessa área aqui, as coisas não tão fáceis. Se reclamar fosse ruim com Deus, então boa parte dos salmos não deveriam estar na Bíblia, porque é só Davi chorando. Porque, meu Deus do céu. E, literalmente. Então, assim, eu acho que você ter um coração contrito, como a palavra vai dizer, sendo sincero a Deus, claro que é saber ter um limite de até onde você deve reclamar e ter ali o discernimento, se aquilo ali... É o temor, né? Você ter consciência. Exatamente. E você falar com uma maneira espontânea e natural. Acho que se resume a isso. É saber ser grato também, né, gente? A gente pede muita coisa, mas eu acho que uma estratégia legal é, ao invés de começar pedindo, começar agradecendo e depois começar a pedir. Tem uma amiga minha, acho legal falar isso, que ela decidiu durante um mês fazer orações somente para outras pessoas. E ela não pedir nada para ela, nada relacionado a ela. Sensacional. Ela entrou Legal, nesse propósito com Deus. Eu tô pensando aí. Deu certo, deu certo. Ela tá ainda, acho que ela tá terminando. Ah, sim, glória a Deus. É isso. Isso aí. Pessoal, então é isso, tá? Espero que vocês tenham se amarrado até aqui. Se você não dormiu até agora, que toda sorte de bênção de Deus venha sobre a sua vida e que essa palavra entre nela e gere resultados excelentíssimos no seu relacionamento com Deus, tá bom? Curta. Compartilha. E venha na EBD em nome de Jesus, todo domingo, às 9h30 da manhã, em toda a Advect do Brasil. Venha para a EBD. É isso aí, alvoroço.